Olá, esse vídeo apresenta uma live do canal do Padre Francisco Amaral em que nós fomos convidados a participar para apresentarmos junto ao Lucas Gelásio as mudanças significativas que entraram em vigor em 19 de maio de 2024, nesse ano, com a aprovação do novo documento do Vaticano chamado Normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais, que abrange principalmente as novas normas da Igreja para discernir as aparições. Se você ainda não for inscrito no canal do YouTube do Padre Francisco Amaral, se inscreva para ter acesso a conteúdos relevantes como esse. Os links para o canal do Padre no YouTube e no Instagram se encontram na descrição desse vídeo, assim como os links para a compra dos seus diversos livros marianos, importantíssimos para ajudar na nossa formação. Vamos ao vídeo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Mais uma live aqui no nosso canal, Padre Francisco Amaral. Quando nós divulgamos o assunto dessa live, muita gente começou a dizer que necessário é nós falarmos sobre isso. Eu não sei se todos já sabem dessa notícia, dessa novidade, que há poucos dias atrás, no dia de Pentecostes, o Vaticano publicou um novo documento sobre o discernimento das aparições marianas, que é algo que nós falamos muito aqui no nosso canal, Padre Francisco Amaral, e que falamos muito também nos canais desses amigos que aqui estão com a gente na noite de hoje, o professor Lucas Gelásio e o estudioso Marcelo Maris, do Grupo Yeshua, e aí a gente vai conversar sobre isso. O novo documento do Vaticano sobre as aparições marianas, o que continua igual, o que muda, o que isso pode mudar no que diz respeito à nossa postura diante das aparições que estão sendo estudadas pela Igreja hoje e que nós ainda não temos uma conclusão definitiva. Enfim, essa noite nós vamos falar e entender esse novo documento do Vaticano sobre as aparições marianas. Quero dar boa noite aqui para ele, professor Lucas Gelásio, meu conterrâneo gaúcho. Eu moro em Cuiabá, ele mora em Porto Alegre, mas ele é gaúcho que nem eu. E eu não sou Padre Oliveira, não, tá? Sua bênção, Padre Francisco. É um prazer estar aqui, é um prazer também estar aqui na companhia do Marcelo. E fico feliz pelo espaço e por ser lembrado para falar desse assunto tão importante. Lucas, o Marcelo ali é o misterioso Marcelo Maris, que poucas pessoas conhecem o rosto. Será que ele não é o Padre Oliveira, não? É o Mr. M, Marcelo, o Marcelo Maris. Só para piorar a situação, eu tenho Oliveira no meu sobrenome, hein? Meu sobrenome tem Oliveira no meio, mas eu não sou padre, para deixar bem claro. Não é temos padre, um padre, né? E um Oliveira. Sim, temos um padre e um Oliveira aqui. Se juntar eu com o Padre Francisco, temos o Padre Oliveira. Ó, gente, vocês vão dando like aqui na live, vão compartilhando para que muita gente possa assistir esse estudo na noite de hoje. E vão também se inscrevendo, quem não é inscrito aqui no canal Padre Francisco Amaral. Depois vão se inscrever também no canal do Lucas Gelásio e no canal do Grupo Yeshua. Eu quero ver como está o chat aí, a participação do pessoal. Fala para nós aí se a imagem está boa, o som está bom. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. E vamos, é claro, iniciar com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Consagramos a noite de hoje, tudo aquilo que vai ser conversado, aquilo que vai ser estudado, aquilo que vai ser debatido, ao coração imaculado da Virgem Maria, para que nós tenhamos as luzes do Espírito Santo, para nós chegarmos mais perto do conhecimento da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Eu quero passar o papel de âncora e de entrevistador para o Marcelo, que preparou para nós aí também alguns materiais de imagem para que a gente possa entender melhor tudo isso. A palavra agora é com você, Marcelo. Não podia deixar de ser diferente, não podia ser diferente porque, diante de duas figuras de tanta sabedoria assim, acho que o meu lugar é esse mesmo. Não dá para competir, não. É um professor, um padre, teólogo, nossa. Então eu vou deixar eles falarem bem mais do que eu. Vocês vão ganhar muito mais com isso. Fico com o meu papel aqui de preparar algumas telas, organizar, mas deixa com eles o papel de mais forte de discernir e de explicar para a gente. Embora eu tenha também lido o documento algumas vezes, né? Vocês devem ter lido também. Espero, não sei se o pessoal que está assistindo leu. É um documento grande, extenso, então pode gerar margem a muitas dúvidas, né? E tem algumas mudanças realmente grandes em algumas coisas, outras não. Então, tudo isso a gente vai falar hoje. Eu queria começar, padre, falando sobre o histórico desse documento. Tipo, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, esse documento cita muito o documento anterior, né, de 1978. E eu pensei, bom, o documento anterior de 78, documento de 78, mas começou em 78 isso? Como assim? Antes de 78 eles faziam o quê? Como é que eles acompanhavam as aparições antes de 78? Só se fala do documento de 78, né? E, na verdade, a igreja acompanha as aparições muito antes disso, né? Acompanhou La Salete, acompanhou Lourdes, acompanhou Fátima, Garabandal, Simbres, né? E aí, até conversando com o Lucas Gelado sobre isso um pouco, a gente perguntou, mas como é que começou essa questão dos bispos serem responsáveis por isso? O Lucas conseguiu aqui não sei se dá para vocês verem essa telinha aqui do Concílio de Trento. Em Trento já estava designado isso. Não se admitirão novos milagres nem novas relíquias sem aprovação do prelado. E que o prelado devia formar um conselho de letrados, teólogos e pessoas de boa consciência. Que ele daria o parecer do prelado seria conforme a verdade e o serviço de Deus. Então, você já via isso aí desde Trento, mas foi evoluindo ao longo da igreja, né? Parece que no Concílio de Basileia também eles tiveram que falar sobre Santa Brígida da Suécia. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco agora, então, padre Lucas, como é que vocês veem assim, esse histórico do documento? Como é que chegamos até esse documento de 78 até hoje? Quem quer começar? O padre? Vamos começar pelo padre. Lucas ter trazido essa questão de como era na época do Concílio de Trento. Foi lá pelo ano de 1500, 1600. É interessante a gente entender como que a coisa funcionava lá, porque era a época que havia o Santo Ofício, o famoso Index, que tinha os livros proibidos pela igreja, né? O que não era só questões místicas, questões de aparição, não. Havia um controle muito maior, né, com o propósito de manter ali a fé católica, o ambiente de cristandade, diante do protestantismo, de outras heresias que surgiam. Então, o controle na época do Concílio de Trento, do Santo Ofício, era muito maior. O Index era a questão dos livros proibidos pela igreja, né? E foi mais ou menos esse clima que foi permanecendo até próximo do Concílio Vaticano II, em que logo depois do concílio, 10, 12 anos depois, já teve esse novo documento de 78 do Papa Paulo VI, que é o que estava valendo até 2 semanas atrás, a respeito do discernimento das aparições, e agora esse novo documento que saiu no dia de Pentecostes. Interessante essa citação do Concílio de Trento, Lucas, que eu nem lembrava que você trouxe para nós, né? Ah, sim. Essa citação é interessante porque aí fica bastante claro o início das comissões, né? Das comissões especializadas para julgar algum caso sobrenatural. E aí estava falando claramente do caso de milagres, que era para juntar teólogos e pessoas que fossem letradas, especialistas nas áreas ali da necessidade do caso. E isso é o que, com o passar do tempo, foi se tornando as comissões eclesiásticas, que esse novo documento especifica o cargo por cargo. O anterior não especificava os cargos, mas estava ali já no costume, há muitos séculos. Então, nós vemos uma evolução histórica desse processo,
que a cada século vai tendo ou um novo hábito ou um novo documento para aprimorar para chegar no documento atual. E algumas coisas a gente pode comparar desse documento aí antigo com o mais atual, que realmente mudou de uma forma considerável, né? Nesse primeiro aí, cabia ao bispo essa decisão a respeito do milagre, e o Papa só seria consultado se tivesse alguma coisa que não estivesse de acordo com o costume da Igreja. Então, o Papa teria que intervir nesse momento. Mas agora já não. Agora, com esse novo documento, acaba sendo concentrado esse direito de julgar algo como sobrenatural apenas ao Papa que vai determinar alguma comissão para julgar se algo é sobrenatural. No Concílio de Trento, os bispos, os prelados tinham essa liberdade. Agora, apenas ao Papa cabe esse dever ou direito de abrir uma comissão de julgamento de algo como sobrenatural. E é interessante também perceber o processo histórico das coisas, porque o Papa Paulo VI, o mesmo que escreveu esse documento sobre as aparições, que está em vigor até hoje, né? Melhor dizendo, o mesmo que publicou e autorizou esse documento, o Papa Paulo VI, foi quem fez uma reforma no Código de Direito Canônico e tirou, na mesma época, 2 cânones que tornaram as coisas da seguinte forma. A partir de então, década de 70, 1970, tudo aquilo que se tratasse de revelações particulares, em escritos, em livros, poderia ser divulgado, mesmo que não houvesse uma autorização expressa da Igreja, desde que não contivesse erros de fé e moral. Isso é importante a gente entender, porque, na verdade, isso não foi modificado. Nós não precisamos, eu penso que isso é uma questão até preliminar, antes da gente entrar no documento, porque isso é uma coisa que é pacífica desde a década de 70, isso não mudou, presta atenção, nós não precisamos de uma autorização expressa da Igreja para divulgar revelações particulares, desde que elas não contenham erros de fé e de moral. Então, por exemplo, se tem uma suposta revelação particular, né, dizendo que reencarnação existe, ou que Nossa Senhora teve outros filhos biológicos, isso atenta contra a fé católica. Então, isso não pode ser divulgado. Agora, uma revelação particular que tem um conteúdo católico, e assim por diante, a gente vai falar desses critérios também. Nós podemos divulgar, mesmo que não haja uma autorização expressa. Por quê? Porque a autorização não é o primeiro passo, é o último passo. Vamos dizer assim, o reconhecimento, a gente vai falar também das categorias de reconhecimento que existem, a partir de agora, o reconhecimento da Igreja é o último passo, mas não é o primeiro passo. Primeiro tem que acontecer a onda de devoção ao redor daquela suposta aparição. Então, por exemplo, vamos falar aqui um caso muito pacífico, acredito que todos conheçam a aparição de Fátima, né? O que veio primeiro? A onda dos fiéis ao redor do santuário, os testemunhos daqueles que viram o milagre do sol, aquelas pessoas que tiveram uma experiência espiritual ali no santuário, as curas que muitos testemunharam, e aí as pessoas, ao natural, foram divulgando umas para as outras aquilo que viveram em Fátima. Entende? Então, o primeiro passo sempre é uma propagação do fenômeno que se dá ao natural. E a Igreja, quando vai reconhecer, no caso, em um grau, vamos dizer assim, de alta consideração, aquele suposto fenômeno espiritual, bom, a Igreja reconhece porque, primeiro, viu o fruto na vida dos fiéis. Então, isso é importante a gente entender, porque tem gente que fala assim, ó, a respeito de Medjugorje, por exemplo, que não tem ainda uma posição definitiva. A minha conversão, aos 12 anos de idade, começou lendo as mensagens de Medjugorje. Aí tem gente que fala assim, padre, não podemos falar de Medjugorje
porque Medjugorje ainda não tem uma aprovação final da igreja. Mas, meu irmão, a aprovação final é o último passo. Primeiro tem que ter o primeiro passo, que é o quê? Os frutos espirituais na vida dos fiéis, inclusive na nossa. Então, isso nos dá liberdade, isso é uma questão preliminar, de crer nas revelações particulares, mesmo que ainda não haja esse reconhecimento oficial, e vai ser vendo os frutos espirituais da nossa vida, que um dia, quem sabe, a igreja vai reconhecer uma ou outra aparição. Então, esse primeiro passo de tudo não muda. Isso é uma questão preliminar. Primeiro, a onda de devoção acontece, cresce ao natural ou ao sobrenatural, se quiser falar dessa forma, e depois a igreja se pronuncia. É isso, Marcelo? Sim. Fazer um comentário também. Esse documento, esse novo documento e o anterior, eles dão ali as diretrizes da Santa Sé para os bispos fazerem as devidas análises e o que eles podem, o que eles devem analisar e o que eles devem emitir de juízo. Isso não muda em nada a teologia católica, isso não muda em nada a tradição católica, isso não muda em nada a doutrina católica a respeito de aparições e revelações. Então, tudo aquilo que a igreja sempre ensinou continua de pé. Esse documento não fala sobre isso. Esse documento fala sobre como é que os bispos devem agir para fazer as suas análises, suas comissões, e qual o contato que eles devem ter com a Santa Sé, e quais são os tipos de juízos que eles têm a liberdade e o direito de emitir. E é apenas isso. Então, não tem como um documento desses mudar, por exemplo, a partir de agora não se pode mais dizer que Nossa Senhora aparece. Não, isso nunca vai acontecer. Isso, se acontecesse um documento assim, em primeiro lugar, eu não acredito que poderia existir um documento assim, né? Mas algo que fosse contra a tradição da igreja não seria, não faria parte do magistério, né? O magistério, ele está conforme a doutrina da igreja, a tradição da igreja. Então, esse é um ponto importante. Esse tipo de documento, ele deve ser lido à luz da tradição da igreja, à luz da teologia católica, porque ele não pode ir contra, ele deve ser sempre interpretado de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. E tem até uma parte, um parágrafo desse documento que reforça toda essa tradição. Eu vou até ler aqui, a gente não combinou, eu não sei se o Marcelo selecionou esse trecho, mas eu vou ler aqui um trecho que diz assim: a maior parte dos santuários, que hoje são lugares privilegiados da piedade popular do povo de Deus, não teve jamais, no curso da devoção que ali se exprime, uma declaração de sobrenaturalidade dos fatos que deram origem àquela devoção. O sensus fidelium, ou seja, o sentimento dos fiéis, aquilo que os fiéis sentem, né, intuiu que ali existia uma ação do Espírito Santo, e não apareceram problemas importantes. A gente fala na teologia, né? O senso da fé dos fiéis. E isso intuiu que ali existia uma ação do Espírito Santo, e não apareceram problemas importantes que requeressem uma intervenção dos pastores, ou seja, ao longo da história da igreja, nos primeiros séculos, iam acontecendo os fenômenos sobrenaturais, aparições da Virgem Maria, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora Nossa Senhora do Rosário da Batalha de Lepanto, e toda vez que surgiu algum caso desses, Nossa Senhora do Rosário para São Domingos de Gusmão, Nossa Senhora do Carmo, enfim, todas essas aparições que iam acontecendo, elas não eram imediatamente julgadas. Os lugares em que a Nossa Senhora aparecia, e eles começavam a virar naturalmente ambientes de peregrinação, aquelas revelações começavam a ser naturalmente assumidas pelos fiéis, e a própria participação dos padres e bispos naquela devoção já servia como uma aprovação. E ao longo do tempo foi sendo formado o processo, podemos até chamar em um certo sentido de burocrático, no sentido de ser sistemático, né, um processo sistemático de procedimentos, que é o que a igreja adota hoje. É um processo que vai avançando no tempo, mas o espírito inicial continua, ou seja, o que importa é que dê frutos, e os frutos são analisados. Então, em um primeiro momento está liberado todo o culto privado, e depois vem o culto público. A aprovação, ela permite o culto público. O culto público é aquele culto feito em nome da igreja, ou seja, pelos padres, pelos bispos, no calendário eclesiástico, no calendário litúrgico,
com o nome de um santuário reconhecido pelo bispo. Então, tudo isso aí é a consequência da aprovação. Ótimo. Importante isso que o Lucas falou também, que um documento do magistério da igreja sempre tem que ser interpretado à luz de uma continuidade com o magistério anterior, como nos falava muito o Papa Bento XVI. O exemplo disso é o Concílio Vaticano II. Quando veio o concílio, muitos teólogos mais progressistas quiseram interpretar o concílio como se fosse uma nova igreja que surgiu e esquecer tudo que veio antes. Nós cremos no Concílio Vaticano II como magistério da igreja? É claro que cremos. Porém, o Concílio Vaticano II é o 21º concílio da história da igreja. Antes dele, tem 20 outros concílios. Então, Bento XVI dizia, tomando como um exemplo, também para a gente entender esse documento novo agora, a gente vai interpretar o Vaticano II como? À luz dos 20 concílios anteriores. Não como uma ruptura, mas como uma continuidade. Tá? Então, esse documento novo aí, sobre as aparições, não mudou nada a respeito daquilo que em geral, o que a igreja pensa a respeito da possibilidade das aparições e assim por diante. É uma mudança simplesmente de metodologia perante as novas condições. Marcelo. Sim. Eu só queria acrescentar aqui que na apresentação, a primeira palavra, a primeira frase da apresentação desse documento, ele confirma isso que o padre acabou de falar e que o Lucas falou também, que ele abre dizendo assim: Deus está presente e age na nossa história. É um Deus vivo, né? O Espírito Santo que se derrama do coração de Cristo ressuscitado opera na igreja com divina liberdade. Isso inclui também a possibilidade de chegar aos nossos corações através de alguns eventos sobrenaturais, como, por exemplo, as aparições ou visões de Cristo ou da Santa Virgem e outros fenômenos. Ou seja, esse documento inicia afirmando a possibilidade dessas aparições, de visões, tanto de Jesus quanto de Nossa Senhora. Então, nesse ponto, nada foi mudado. E muito pelo contrário, foi confirmado que faz parte da tradição da igreja essas aparições. Né? Bom, então o que a gente pode perguntar, então, por que fez se já estava anteriormente tão sedimentado isso, é tão completo, esse documento de 78 parecia tão bem resolvido, né? Por que eles resolveram mudar? O que eles enxergaram que podia melhorar nisso aí, né? A primeira coisa que eu enxergo, pelo menos, depois vou passar para vocês a palavra, é que eles tinham preocupações quanto à forma alguns bispos que se manifestavam de formas muito diferentes do que deveria ser o normal. Afirmavam a certeza mesmo. Ele dá uns exemplos, alguns exemplos no documento. Fala que o bispo de Grenoble, né, de La Salette, ele fala: os fiéis são justificados em crer como indubitável e certo. Ou seja, ele estava afirmando que aquilo era verdade mesmo e que sem dúvida nenhuma. Depois, sobre as lacrimações que tiveram na Sicília, também de Nossa Senhora das Lágrimas, o bispo falou: não se pode colocar em dúvida a realidade das lacrimações. Tanto isso não pode ser assim que logo depois, alguns meses depois, a própria igreja foi lá e o dicastério, né, falou, tinha dito que ele não tomou ainda nenhuma decisão a respeito dessa Nossa Senhora das Lágrimas, mas alguns bispos se empolgavam, então acho que a proposta da mudança vai um pouco por isso, para acompanhar um pouco mais os bispos, para que eles não façam esses comunicados tão efusivos, assim, de certeza, que não são a forma da igreja se pronunciar. Por outro lado, esses bispos também ficavam meio às vezes, com pouca atenção do dicastério, assim, eles ficavam implorando para o dicastério ajudar eles, e quando eles pediam para o dicastério oficializar a declaração que eles davam, né, que o bispo diocesano dava, o dicastério pedia: tá bom, eu dou essa autorização, mas não menciona meu nome não, tá? Não fala nada que fui eu. Então, isso também era um problema. Os bispos se sentiam carentes de uma aprovação mais oficial, né, de alguém maior da igreja. Eu enxerguei essas duas necessidades. Assim. Queria passar agora para o padre de novo e para o Lucas. Qual você acha que é a principal propósito dessa mudança? Para melhorar o quê, assim? O que vocês acham? O próprio documento, ele afirma várias razões que levaram os bispos e o dicastério a necessidade desse novo documento. Abrir um parênteses só nessa informação que o Marcelo trouxe.
a respeito de declarações do passado de alguns bispos que davam a entender que os fiéis eram obrigados a crer em determinada revelação particular. Isso realmente aconteceu, mas nós precisamos ter aqui uma clareza muito grande da fé católica, muito estabelecida, para depois a gente poder falar nas revelações particulares. E é o seguinte, isso está nesse livro amarelo, que se você não tem, eu recomendo que você tenha quando você pode comprar, que é o Catecismo da Igreja Católica. Qual que é a doutrina católica a respeito da revelação divina? É o seguinte, a revelação oficial, pública, chamada assim, de Deus ao homem, ela se completou em Jesus Cristo. Então, a partir da morte do último apóstolo, aqueles que transmitem essa revelação oficial, né? Essa revelação, ela está considerada completa. Para nós sermos católicos, o que a gente precisa? Crer na doutrina católica, que está contida nessa revelação oficial. Por meio da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja que nos transmite essa revelação. Agora, existem também as chamadas revelações particulares, por meio das aparições, das locuções e assim por diante. Nenhum católico é obrigado a crer em uma revelação particular para ser católico. É obrigado a crer na doutrina da Igreja, entendeu? Mas não em uma revelação particular. Pelas coisas particulares nós podemos crer, abraçar, à medida que nos ajudam a viver o Evangelho. Eu sempre lembro quando Nossa Senhora fala em Medjugorje, né? Eu acredito muito em Medjugorje. Ela diz assim, que se nós vivêssemos o Evangelho de verdade, ela nem precisaria aparecer. Então, o católico não é obrigado a crer em determinada revelação particular. E isso é um ponto base também teológico para a gente começar a falar a respeito das aparições e entender o documento. Agora, a respeito das razões que levaram a Igreja a ver necessidade desse novo documento, o próprio documento cita algumas, quando fala, por exemplo, hoje em dia, um suposto vidente, uma suposta aparição surge, e através da internet, aquilo já está no mundo inteiro, entende? Em questão de dias, às vezes em questão de horas, ou seja, uma realidade muito diferente do passado. Imagina lá, décadas atrás, séculos atrás, no meio do mato lá, no meio das vacas, uma senhorinha afirmava que viu Nossa Senhora. Aquilo durante muitos anos seria uma coisa conhecida somente ali, talvez a nível local. E talvez nunca fosse tão propagado. Agora aparece um suposto vidente, seja ele verdadeiro ou falso, está todo mundo falando na internet, todo mundo postando, todo mundo debatendo, sendo traduzido em outras línguas, em outros países. Então, uma questão que agora é global, surge também uma necessidade global da Igreja falar alguma coisa. Antigamente o Lucas falou. Geralmente era o bispo que se pronunciava. No documento de 78, a responsabilidade de se pronunciar era do bispo local. Raras vezes o Vaticano dava um pronunciamento definitivo. Você vê as aparições reconhecidas pelo Vaticano, né? São poucas. Guadalupe, Lourdes, Fátima, Quiberro, Akita, La Salete, são poucas. Agora, se nós pegarmos as aparições reconhecidas a nível local, com algum grau de reconhecimento, que no Brasil nós temos pelo menos 5 aparições que tiveram um grau de reconhecimento. Campinas, que a situação atual, depois que foi reconhecido lá pelo bispo da época, Dom Francisco Barreto, aí depois houve uma investigação, ele foi silenciado, muitas pessoas questionaram Campinas. Só para lembrar, Campinas foi quando Nossa Senhora revelou a coroa das lágrimas, né? Qual que é a situação atual? Diante da onda de devoção dos fiéis, a Diocese de Campinas, a Arquidiocese de Campinas, está discutindo abrir o processo de beatificação da irmã Amália. Entendeu? O que é um grau de acolhida muito grande, debater abrir a beatificação da irmã. Então, Simbres, que tem um reconhecimento do bispo,
Itaúna, Minas Gerais, Congonhal, Minas Gerais, Itaperuna, Rio de Janeiro, que foram... Simples é o contrário, né? Simples a aparição já está meio que aprovada, pelo menos e a irmã Adélia é que ainda não é beatificada, né? É o contrário das lágrimas, não é isso? Ou não? A irmã Amália está se discutindo, abriu o processo de Campinas. Sim. Isso. Eu falei Adélia? Amália. Não, digo assim, a Adélia também está se discutindo também, embora já tenha sido aprovada a aparição. E Timbres já tem reconhecimento. Então, sim. Campinas, Timbres, Itaúna, Congonhal, essas duas em Minas Gerais, e Itaperuna, no Rio de Janeiro. No Brasil, temos pelo menos 5 casos que teve algum grau de acolhida ou de reconhecimento da igreja local. Então, pelo documento de 78, é o bispo que dá essa palavra. Pelo documento de agora, não. É o Vaticano. O bispo vai encaminhar um estudo, mandar para o Vaticano com seu voto, mas quem vai definir é o Vaticano. Porque esse é o raciocínio. Pela comunicação rápida, né? Pelo transporte rápido. A coisa se propaga rápido, não. Então, uma questão mundial exige uma resposta a nível mundial. Então, é até interessante isso, né, Lucas? A gente estava conversando ontem, que a gente está em todo um clima aí de sinodalidade na igreja e tal, né? Em que a tendência por esse processo de sinodalidade é mais autonomia para os bispos locais. Mas parece que nessa questão o Vaticano puxou a responsabilidade para ele, né? Até um pouco diferente do que tem sido a política chamada de sinodalidade. Até porque sinodalidade também não pode ser bagunça, né? Cada um ensinando o que quer, celebrando a liturgia que quer. A igreja tem normas que têm que ser seguidas. Claro, tem circunstâncias que, pastoralmente, é de um ou de outro jeito. Mas existem coisas que não pode flexibilizar. Então, nessa questão das aparições, como hoje são questões mundiais, rapidamente o Vaticano puxou a responsabilidade para ele. Essa é uma das razões desse novo documento, né, Lucas? Perfeito. As aprovações que costumam ser emitidas, elas sempre têm algum grau de aprovação. Alguma coisa é aprovada, e não exatamente tudo. Então, uma aprovação pode ser simplesmente de que os fiéis podem ir até o lugar para fazer a peregrinação, um lugar onde Nossa Senhora teria aparecido, mas ainda não foi julgado se ela apareceu mesmo, então, mas foi liberado a peregrinação. Outro grau, pelo menos até agora, era assim, né? Outro grau seria, não, a Nossa Senhora que essa devoção é permitida para as pessoas, permitido que se construa aqui um santuário, mas nós não avaliamos ainda os textos. Então, o bispo ele tinha uma liberdade para dizer o que estava sendo ali aprovado, e a princípio ainda existe essa liberdade, né, porque ele precisa deixar claro o que está sendo aprovado na hora que ele emite o juízo. E o que o documento de agora ele deixa bastante claro é o seguinte: aprovar uma coisa não significa aprovar tudo, ou seja, aprovar que não há nenhum obstáculo aqui para a fé não significa aprovar que é sobrenatural. Então esse documento ele vem com essa principal missão, assim, de elucidar que uma aprovação da igreja é para alguma coisa em específico e não sobre tudo aquilo que envolve aquela aparição ou aquele fenômeno místico. Esse documento não é só sobre aparição, é sobre fenômenos sobrenaturais em geral, até imagens que choram, ou eucaristias que sangram, tudo isso aí está dentro desse documento, não é apenas de aparições. Então ele fala de uma forma bastante ampla, né? E isso é algo que fica bastante claro, essa intenção de mudar o entendimento das aprovações, porque agora há o juízo de sobrenaturalidade que esse documento legisla é apenas o juízo negativo, ou seja, esse documento permite que o bispo diga que algo não é sobrenatural, mas esse documento, ele não permite que o bispo julgue como algo sendo sobrenatural. O juízo de que algo é sobrenatural cabe apenas a alguma comissão instituída pelo Papa. O Papa é que vai dizer, quem é que pode dizer se uma aparição, algum fenômeno é sobrenatural. Então, os juízos emitidos pelos bispos, a partir de agora, não entrarão no tema da sobrenaturalidade. Esse é algo muito importante. E outra coisa que muda aqui, e que tem a intenção de tornar mais sólida essa decisão, é que a partir de agora todas as decisões do bispo, todos os juízos do bispo virão junto com alguma frase dizendo assim:
em consonância, não lembro se essa expressão, depois a gente vai entrar no texto exato, em consonância com o dicastério da fé, ou seja, de acordo com o dicastério da fé, o bispo toma tal decisão. Portanto, agora, todas as aprovações, elas terão o grau mais alto, no sentido da hierarquia, ou seja, todas as aprovações virão assinado embaixo, Santa Sé confirma, e não tem mais aquela polêmica que tinha antes de, o bispo aprovou, mas a Santa Sé ainda não julgou, então eu só vou esperar para tomar minha posição a respeito dessa aparição depois que a Santa Sé se pronunciar. Então isso acaba, porque o bispo só vai se pronunciar junto com o dicastério. E então isso já é um grau mais alto na hierarquia da autoridade de quem emite o juízo, mas o juízo cai na hierarquia. A hierarquia de quem emite o juízo sobe, mas o próprio juízo desce, porque agora não é mais um juízo de sobrenaturalidade, é um juízo de se é legítimo ou não aquela devoção. A devoção pode ser legítima sem ter um juízo de sobrenaturalidade emitido ainda. Esses são dois pontos importantes. A intenção de fazer uma mudança dessas, segundo o próprio documento, é que se tornem mais rápidos os juízos. Porque se o grau de análise é mais baixo, entende-se que vai ser mais rápido esse juízo. E essa é a principal intenção que é dita no documento, acelerar esse juízo e não ter mais essas mudanças, porque se o dicastério, ou seja, se a Santa Sé, né, o órgão da Santa Sé, se pronuncia junto com o bispo, então o bispo seguinte não vai poder fazer um outro juízo sem antes conversar com a Santa Sé e sem querer também desafiar a autoridade da Santa Sé, né, porque um bispo pode ter alguma divergência com o bispo anterior, os dois estão na mesma hierarquia, mas com a Santa Sé é um tratamento diferente. Então isso causa ali um freio natural para que os bispos não fiquem trocando de juízo toda hora, como muitas vezes aconteceu. O próprio documento cita um caso, que era, se alguém lembrar, a gente pode falar. Eu acredito que o caso que o documento cita, não tenho certeza, mas pelas datas e pelo que diz aí, me parece que é o caso da aparição de Amsterdã, da Holanda. Foi 50, que houve um caso, né? Perfeito. Eu dei uma procurada que, pelo que eu encontrei, era isso mesmo. E esse caso aí teve muitas reviravoltas. E esse documento, ele cita esse caso como um caso que é para ser evitado, que não tenha reviravoltas. Sim, porque o que acontece? O que aconteceu lá? Houve um bispo que foi contra, depois o Vaticano acabou confirmando a devoção do bispo, foi contra também. Aí depois veio um outro bispo que foi a favor, que ficou contrário ao bispo anterior. Aí ficou uma confusão que os fiéis pensavam qual bispo que a gente tem que seguir nesse caso, né? E assim por diante. Ficou uma confusão. Então, para evitar essa coisa de um bispo dizer outro bispo dizer outro, o que o Vaticano fez? Puxou a decisão para ele. Então, agora, quem decide é o Vaticano, não é mais o bispo local. O bispo local estuda, faz a comissão, envia para o Vaticano, e o Vaticano que diz, né, se aquela aparição tem um reconhecimento. A gente vai entrar agora, daqui a pouquinho, vocês vão perceber que existem 6 categorias que o Vaticano pode dizer. Em qual categoria a gente pode colocar aquela aparição. Mas vamos entender até agora isso. Quem diz agora não é mais o bispo local, é o Vaticano. Queria falar, Marcelo? Não, eu só acrescentar que acho que uma coisa que dificulta também muito essa aparição de Amsterdã é a questão da medianeira, né? Ela se coloca um título que a igreja ainda não definiu, né? Um dogma, né? Mais um dogma, né? Que seria mediador de todas as graças, não é isso? Que seria corredentora, né, padre? Acho que ela se coloca assim, então isso, acho que dificultou muito. Uns não concordam, outros concordam. Ela é medianeira de todas as graças, ela é corredentora, e é um conceito não muito entendido dentro da igreja ainda, então acho que isso contribuiu muito para alguns padres não quererem aprovar ela. Só uma coisa a mais. Pode falar. Eu acredito que quando o dogma for proclamado, o que pela teologia já está muito tranquilo nos santos doutores da igreja, só não foi proclamado ainda por causa de uma preocupação com o ecumenismo, né? Mas eu acredito que quando o dogma for proclamado, Nossa Senhora Corredentora colaborou na redenção, o que já está na teologia do Concílio Vaticano II, vai ser muito mais tranquila a situação da aparição de Amsterdã. Um ponto só que eu queria falar é que a gente falou aqui bastante, até o Lucas já falou das mudanças. A pergunta está até respondida, Lucas, o que mudou, mas fez todo sentido você
Você já explicou realmente as mudanças principais, que é assim, como você falou, que o bispo e o dicastério não podem mais falar sobre a sobrenaturalidade, né? Porém, só um acréscimo. O documento deixou em aberto, deixou afirmado a possibilidade do Santo Padre, num caráter excepcional, emitir essa declaração de sobrenaturalidade. O documento diz que é uma exceção, mas ele dá ao Santo Padre, ao Papa, esse poder. Ainda que o dicastério não possa falar que é sobrenatural o evento, ainda que o bispo não possa, o Papa pode intervir e dizer, não, eu afirmo a sobrenaturalidade desse evento. Mas é deixado bem claro que é uma exceção no documento. O termo que o Lucas falou, oficial, que está no documento, é que toda vez que o bispo emite uma determinação final dele, ele faz junto com o dicastério, ele tem que escrever de comum acordo com o dicastério para a doutrina da fé. Ele tem que botar essa frase, porque demonstra que nada que ele está determinando é só dele ou a opinião dele. Sempre agora tem que ser de acordo com o dicastério para a doutrina da fé. Bom, enfim. Vamos adiante. O que permanece? Vocês querem falar sobre o que permaneceu? Basicamente o que não foi mudado, mas podem falar. Todo o resto, mas podem, se quiserem exaltar nós comentamos, né, que o que permanece é toda a teologia a respeito das aparições, das revelações dos fenômenos místicos, porque isso não muda, né, aquilo que está na tradição não muda, o próprio entendimento do que é o fenômeno, enquanto sobrenatural, enquanto de origem divina, né, sobrenatural, ou as outras opções que seria de origem humana, de origem de fraude humana, de origem de delírio psiquiátrico humano, ou mesmo de origem demoníaca, tudo isso aí permanece como sempre foi, né, isso aí não muda, esse documento não legisla sobre isso, esse documento apenas muda alguns pontos específicos para os documentos dos bispos, e como eles devem proceder. De resto, aquilo que se ensina sobre as aparições continua igual. Sim. Posso fazer uma pequena mudança de protocolo aí, só da ordem da gente apresentar os fatores? Pode. Acho que quando a gente falar agora do que permanece, a gente consegue ir para os slides que falam dos pontos positivos e negativos, porque assim, gente, é praticamente a mesma coisa do documento anterior e aquilo que está nos manuais de teologia, do Tanqueray, por exemplo. Do que são os pontos positivos e negativos para analisar as aparições e revelações particulares. São praticamente os mesmos. Então, se a gente puder avançar os slides, lá para a parte que fala dos pontos positivos e negativos, aí depois a gente volta para falar sobre as 6 conclusões possíveis, né? Sim. Podia alguém só tirar o slide da tela para eu poder mudar tecnicamente aqui? Podia, rapaz, só mudar... Colocar nós 3 grandes na tela para eu poder avançar sem dar spoiler. Obrigado. Sim. Só porque senão eu vou avançar com vocês vendo spoiler das telas. Eu não queria dar spoiler. O Marcelo tem prática aí em trabalhar na TV, né? Então ele tem as manhas do esquema. Sim. Deixa eu avançar aqui, ó. Eu te interrompi aquela hora, Lucas, que você estava falando. Mas é isso mesmo. Eu que não terminei o raciocínio. Pronto. Pode voltar, se quiser, pode voltar. Eu só quero complementar, né? Então. Para que não haja essa divergência, um bispo diz uma coisa, o sucessor diz outra, o Vaticano puxa para ele, né, a responsabilidade, a autoridade de ter esse juízo. Então, olha só, eu queria adiantar um pouco essa parte, porque vai ficar mais fácil, didático, a gente falar disso primeiro e depois falar das 6 categorias ou 6 conclusões possíveis, né? Isso permanece praticamente a mesma coisa do documento anterior, com alguns acréscimos. Então, quais que são os elementos positivos de uma aparição? Você quer ler para nós aí, Marcelo? Talvez tenha gente ouvindo no celular aí que não está conseguindo ler. Lê para nós aí, o primeiro. Sim. No artigo 14, o documento fala que, entre os critérios positivos, não se deixe de julgar, primeiro, a credibilidade e a boa fama das pessoas que afirmam ser destinatárias de eventos sobrenaturais ou ser diretamente envolvidas em tais fatos, bem como das testemunhas escutadas. Em particular, considere-se o equilíbrio psíquico, a honestidade e a retidão na vida moral, a sinceridade,
a humildade e a docilidade para com a autoridade eclesiástica, a disponibilidade em colaborar com esta, a promoção de um espírito de autêntica comunhão eclesial. Então, esse é o primeiro critério de credibilidade, a pessoa. O que se espera de alguém que tem contato com o céu? Evidente, se espera que seja uma pessoa que tenha virtudes, se espera que seja uma pessoa que tenha uma certa maturidade do ponto de vista humano, e assim por diante. Ah, padre, mas Deus não pode aparecer, né? Nossa Senhora não pode aparecer para quem está em pecado mortal? Pode. Deus é livre. Mas nós estamos falando aqui de critério de credibilidade. É diferente. A mesma coisa uma pessoa que tenha, veja só, a questão do equilíbrio psíquico. Existem muitas questões, eu me formei em psicologia antes de entrar no seminário, né? Então, eu tenho conteúdo para falar sobre isso. Existem muitas questões de delírio, de alucinação, de esquizofrenia, de psicose, de gente histriônica que quer chamar atenção, e tudo isso pode criar enganos. Na verdade, a pessoa, podem achar que a pessoa está tendo ali uma revelação sobrenatural, mas a pessoa tem ali algum desequilíbrio psíquico que esteja provocando aquele fenômeno. Ah, padre, mas Deus não pode aparecer para gente maluca também? Pode, gente, mas quero lembrar que aqui a gente está falando de critério de credibilidade. E uma coisa que o Lucas me falou esses dias, que ele pode complementar também, ao falar desse ponto, que é o seguinte: nós precisamos olhar o conjunto das coisas. Vocês vão ver que existem outros critérios também. Não é um critério que vai definir. Esses critérios, eles não são definitivos, eles são indicativos. É o conjunto dos critérios que vai nos dar uma pista, né, em qual categoria enquadrar essa suposta aparição. Né, Lucas? Sim, perfeito. Até nós podemos pegar alguns exemplos que fossem exatamente o contrário, só para a gente entender como é que isso seria utilizado. Por exemplo, no caso de Nossa Senhora da Batalha de Lepanto, Nossa Senhora apareceu para os muçulmanos, e o juízo de credibilidade da época sobre essa aparição foi justamente que os muçulmanos estavam falando que tinham visto a Virgem Maria, e que eles saíram correndo de medo dela. Então, esse foi um critério positivo, apesar de ter sido uma aparição para quem não tinha fé. Então, não é que esse documento invalide a aparição de Nossa Senhora da Batalha de Lepanto, porque, na verdade, isso aqui são os critérios positivos para que se tenha credibilidade nos testemunhos, como o padre falou. Mas, em algum caso excepcional, isso daqui seria interpretado à luz da realidade. Puxa, se no caso de Akita, várias pessoas de outras fés viram, pessoas que não eram católicas viram a imagem chorando e deram seu testemunho, isso é um critério positivo, né? Nesse caso aqui, está falando apenas se nós devemos dar testemunho, nós devemos dar credibilidade ao testemunho da pessoa que está sendo a destinatária daquele evento sobrenatural, porque ela é a fonte primária, porque ela é a única fonte que nós temos para acreditar que aquilo ali é de origem divina. Mas nos outros casos, nós temos outras fontes além disso, né? No caso da Batalha de Lepanto, nós temos o próprio milagre da vitória, e não foi só a aparição de Nossa Senhora, teve outros fenômenos ali acontecendo, milagrosos juntos. No caso de Akita, teve outros fenômenos milagrosos juntos. Então, todos os fenômenos que são avaliados nesse julgamento, eles devem ser, em primeiro lugar, avaliados conforme o bom senso. O bom senso está acima de qualquer documento. E esse documento aqui, ele não invalida o bom senso. Então, isso aqui deve ser lido à luz desse bom senso, né? Então, não tem como aquilo que é óbvio, nossa, se a Virgem Maria apareceu para os muçulmanos e trouxe a vitória para os católicos, isso já é um grande milagre a nosso favor. E se os muçulmanos estão dizendo que viram, isso é mais um argumento em nosso favor, né? Lucas, eu estou vendo ali no chat, a Rose fez uma pergunta interessante e provocativa. Excelente, eu ia falar a mesma coisa, padre, pode falar aí. Pode colocar na tela aí. Olha só, Lucas. Como julgar um vidente que não se manifesta publicamente como a freira nordestina? O padre Oliveira também. Sim.
Bom, nós já tivemos casos assim, obviamente. Eu citei 4 casos na minha rede social, quem quiser pode procurar lá, mas falando agora de cabeça, teríamos o caso de Dom Bosco, que quando ele teve revelações, ele divulgou elas antes de ter tido alguma aprovação. Obviamente ele estava vivo, e não sei se tem algum caso de juízo de revelação de alguma pessoa que está viva, né? No caso da freira, não é uma aparição da Virgem Maria, ela tem visões. O do Padre Oliveira também, ele não teve aparições da Virgem Maria, ele teve visões, teve locuções interiores. Então, não é exatamente um caso de aparição, não tem ninguém indo até o lugar para fazer peregrinação, não tem ninguém indo, não tem nenhuma novena sendo feita em honra ao Padre Oliveira ou à freira nordestina, então não tem ainda o porquê de algum juízo eclesiástico ser emitido a respeito disso. Na verdade, o juízo eclesiástico é feito sobre aquilo que é devoção nova, né? Por exemplo, aqui fala muitas vezes de devoções, e tem uma outra expressão que eu, se bem me lembro, é a pastoral do bispo a respeito disso. Qual seria uma pastoral de um bispo a respeito de uma visão profética? Não existe uma pastoral a respeito de uma visão profética, existe uma pastoral a respeito de uma devoção. Então, uma devoção, ela é julgada, né, e analisada pela Santa Sé, pelo bispo, enfim, e uma revelação profética, ela só vai ser confirmada como tendo origem sobrenatural depois que ela se realizar, ou se ela não se realizar, né? Agora, como é que se julga o caso de um padre, de uma freira que não aparecem? Conversando com o diretor espiritual, ou conversando com o bispo, ou conversando comigo, né, que eu sou a fonte, eu posso dar o meu testemunho, e se o diretor espiritual deles permitir, ou quiser que eles venham ao público, eles virão ao público, eles falarão com as devidas autoridades, mas é tudo conforme esse processo. Não é só porque as pessoas estão querendo, alguma coisa assim, que eles vão vir à tona, né, tem que ter algum processo a respeito disso. Sim. Eu conheço, você sabe, o Padre Oliveira, e também sei quem é um diretor espiritual dele, né? E um dos motivos, tem gente que não... por que o padre fica se escondendo, o Padre Oliveira, não sei o quê. O próprio diretor dele pediu que ele não se colocasse a público, né? Então, existe também aí uma presença da igreja através do diretor espiritual. O Espírito Santo, ele ilumina a igreja toda através do magistério e as almas em particular através do diretor espiritual. Agora, eu penso que pode chegar um dia em que a igreja, querendo dar alguma resposta e buscando estudar, né, a igreja vai investigar, talvez, pessoas para fazer o julgamento também, pessoas que não se revelam quem são, porque não é o único caso que tem. Existem outros casos no Brasil, no mundo, de pessoas que recebem supostas revelações particulares e assinam com pseudônimo, uma coisa assim, né? E, claro, a igreja pode fazer um caminho também de querer estudar, investigar, e muito do que seria estudado em comissões, isso é um ponto. Na parte final, quando a gente falar das comissões, muito do que é falado em comissões é falado em segredo, né? A igreja também vai saber guardar os segredos que ela tiver que guardar quando for para estudar um ou outro caso. E no caso, a própria igreja pode ir atrás, eu penso, à medida que for levando a sério, querendo estudar os casos assim, né? Até no documento anterior tinha algo muito interessante, que eu até vou repetir, porque se ele está no documento anterior, ele é porque ele é um hábito salutar, que é o seguinte, no capítulo 2, o parágrafo 4, dizia assim: nos casos duvidosos que não apresentam risco algum para o bem da igreja, a autoridade eclesiástica competente abster-se-á, ou seja, deve se abster de qualquer juízo e de qualquer ação direta, porque pode acontecer também que, depois de um certo período de tempo, o presumível fato sobrenatural caia no esquecimento. No entanto, não deve deixar de ser vigilante para intervir, se for necessário, com rapidez e prudência. Ou seja, se o caso não é visto como risco, como arriscado, se não tem nenhum prejuízo para a igreja, então a autoridade eclesiástica ela pode se abster de qualquer juízo, ela pode esperar, ela pode observar para ver quais são os frutos, né? Um dos casos que nós comentamos sobre videntes que não apareceram é o caso de Santa Catarina Labouré,
que foi a vidente de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, e que ela disse ali, a Virgem Maria deu ali uma medalha, pediu para ser cunhada, para ser fabricada aquela medalha, e a vidente passou a missão para o seu diretor espiritual e pediu o segredo sobre si. E a identidade da vidente ficou preservada, se eu bem me lembro, por 45 anos até que ela morresse. E depois disso veio à tona qual era a identidade dela e ela foi até canonizada. Então, o tempo também ajuda. Tem muitas coisas que não são para agora, é para depois que as coisas ficarem mais claras, quando for da vontade da própria igreja. A igreja pode ter ali o seu juízo de vamos esperar, não tem por que fazer as coisas às pressas também. A igreja sempre teve a devida prudência em analisar os casos sem pressa, né? Por exemplo, quantos séculos demoraram para ser canonizada Santa Hildegarda? A igreja, ela fez isso por prudência, tinha muitas coisas ali que eram difíceis de analisar. Vamos passar para o próximo ponto, Marcelo? Quer comentar sobre esse também? Sobre o próximo? Muita gente acha que o vidente tem que ser santo, gente. Todo vidente é santo automaticamente porque viu Nossa Senhora. E não é. É verdade que muitos são, né? Muitos são. A gente fica vendo Santa Bernadette. Mas, assim, a Quita que o Lucas Gelado citou não é. Por exemplo, é uma freira que, na minha opinião, é santa, não precisa ninguém dizer nada sobre isso, mas é oficial, aprovada pela igreja, mas ela é só uma freira japonesa, está até viva e não foi. E não está em processo de beatificação nem nada. Nem tem ninguém pedindo que ela seja declarada santa, e ela, pensando nisso, mas ela é uma aparição oficial. Enfim, vamos para a próxima. Pode ler para nós aí, comentar se quiser. O segundo, vamos voltar para lembrar, critério positivo. A ortodoxia doutrinal do fenômeno e da eventual mensagem a ele conexa. Isso aí acho que todo mundo pensa de cara. Não tem nenhum erro doutrinal. Conteúdo. Na mensagem do conteúdo, algo que seja grave, né? Depois, esse documento fala, depois a gente vai falar mais sobre algumas questões que podem ter influência do vidente na mensagem e tal, mas não um erro doutrinal grave ou na mensagem que ele fala. Enfim. Terceiro. O conteúdo, sobre o conteúdo ainda, esse ponto 2 é o seguinte, ó, vamos ter bem claro uma coisa, isso é óbvio, mas às vezes a gente tem que dizer coisas óbvias. Nossa Senhora nunca vai falar contra a palavra de Deus, escrita na Bíblia. Nossa Senhora nunca vai contrariar a tradição da igreja. Nossa Senhora nunca vai contrariar o verdadeiro magistério da igreja. Então, assim, deixa eu pegar um exemplo aqui para deixar a coisa muito clara. Tem uma suposta vidente nos Estados Unidos que ela diz que recebe mensagem de Nossa Senhora dizendo que existe reencarnação e que Nossa Senhora teve outros filhos biológicos. É evidente que Nossa Senhora não falou isso para ela. Então, esse segundo ponto, o critério do conteúdo da mensagem. E aí que está, isso que você falou. Mesmo um vidente verdadeiro, por isso que a gente tem que olhar não os pontos específicos, mas olhar o conjunto da coisa, tá? Mesmo um confidente, um vidente verdadeiro, ele pode misturar alguns elementos humanos naquilo que ele transmite. Isso o documento fala, o documento atual fala, o documento antigo fala, e os manuais de teologia mais respeitados da mística da igreja, como Tanqueray, também fala, ok? Então, por exemplo, alguma contradição histórica sobre a vida de Jesus, um suposto vidente recebe um detalhe da vida de Jesus que contraria com outro vidente, né? São pontos secundários em que pode ser coisa que a própria pessoa misturou alguma coisinha da percepção dela. Entende? Mas agora você não pode pegar um conteúdo que contém uma heresia e reconhecer aquilo como uma aparição autêntica. Então tem que olhar, assim, o conjunto da coisa, não o detalhe, senão a gente se perde. Certo?
E uma coisa é aquilo que o vidente está dizendo, entre aspas, como uma citação da Virgem Maria, de algum anjo, ou do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, e outra coisa é aquilo que o vidente está entendendo daquilo que foi revelado. Então, o vidente pode se atrapalhar, falar alguma expressão imprecisa, mas ele falou isso no improviso, ou ele não lembra direito. Outra coisa é aquilo que ele lembra claramente e disse, não, a Virgem Maria falou A, B, C, D, E. E eu tenho certeza que ela falou A, B, C, D, E. Então, assim, o que não pode estar errado é aquilo que está entre aspas e com alguma certeza de que a Virgem Maria ou algum anjo, alguma figura celeste trouxe. Mas aquilo que o vidente falando no seu cotidiano, ele pode se atrapalhar. Isso aí não é algo que testemunhe contra a autenticidade da aparição. Tem uma frase do estudioso René Laurentin, né, que é um grande estudioso mariano, muito respeitado. Tem uma frase dele no dicionário de aparições marianas que ele sacramenta esse conceito que ele diz o seguinte: a dificuldade básica é que mesmo quando a comunicação é autêntica, ela permanece limitada à extensão do receptor, ou seja, do vidente, de acordo com as suas capacidades, por meio dos recursos de sua linguagem, pode ser uma pessoa de linguagem humilde, que não sabe as palavras direito, sua estrutura mental, suas interpretações, como disse o Gelásio, e o seu próprio dinamismo. Ele pode distorcer ou até mesmo ampliar a mensagem. Daí a prudência da igreja nesse campo ambíguo e conjectural, ou seja, de ver toda a conjuntura. Então, tudo que vocês falaram aí, o René Laurentin também, no Dicionário das Aparições Marianas, sacramenta como verdade. Né? Que alguns pensam que é psicografia, né? Ué, psicografou, falou errado, errou o português. Isso não é bem por aí. Às vezes a pessoa não sabe nem falar aquela palavra ou escrever aquela palavra, uma pessoa muito humilde. Então não é, Nossa Senhora não erra português. Já vi comentário assim no meu canal. Mas não é Nossa Senhora que desceu aquele escrito, escreveu numa pedra isso. Aí tem um receptáculo, tem um vidente ali por trás, né? E como o Lucas falou, às vezes ele pode até interpretar errado uma coisa que ele escutou, porque às vezes vem uma ideia, não vem a palavra escrita, né? Normalmente vem uma ideia para ele, uma visão, né? Enfim. Número 3, o caráter imprevisível do fenômeno, a partir do qual apareça claramente que não é fruto da iniciativa das pessoas envolvidas. Algo realmente que claramente se vê, essa pessoa não poderia ter feito isso. Eu penso que esse ponto 3, na verdade, é o único ponto a mais, seria um critério a mais, que eu não sei se vocês perceberam, que no documento antigo não tinha. É um critério a mais. O documento antigo tinha pessoa, conteúdo e frutos espirituais, que vai ser o ponto 4. Mas o caráter imprevisível do fenômeno é uma particularidade desse documento novo. E eu vou ser bem sincero sobre esse ponto, gente. Eu não compreendi muito bem, objetivamente, e eu penso que seria importante, posteriormente, esclarecimentos no sentido, o que quer dizer isso aí? Porque eu fico pensando assim, tem gente que fala, Nossa Senhora, Medjugorje é falso, porque ela aparece com horário marcado. Nossa Senhora não pode marcar horário para aparecer. Mas em Fátima ela aparecia com horário marcado. Então Fátima não pode ser verdadeira também? Vocês acham que a Nossa Senhora tem que ser bagunçada? Não sei o que passa na cabeça, entendeu? Então não é uma questão assim de horário, de coisa assim. É algo além disso, essa coisa do imprevisível que o documento fala, dentro de uma realidade das coisas. Eu queria esclarecimento sobre isso, quem sabe em futuros escritos, né? Fala, Lucas. Este caso me parece que se aplica de uma forma mais clara, não a aparições da Virgem Maria, mas a outros fenômenos sobrenaturais, místicos, como, por exemplo, uma lacrimação numa imagem, né? Porque se for previsível que uma imagem vai estar úmida porque ela está vinculada a uma parede que tem uma tubulação, um cano furado do meio da parede, obviamente aquela parede vai verter água e um quadro, uma imagem de Nossa Senhora que está naquela parede, pode ficar molhada. Então, isso seria um fenômeno previsível. A imagem está molhada porque está numa parede onde tem infiltração de água. Eu acho que é nesse sentido, porque realmente de aparições é difícil de entender como poderia ser analisado, né? É imprevisível no sentido de que não tem nenhuma explicação. Não tinha como isso acontecer de outra forma, senão por milagre. Eu entendo que é esse o sentido desse parágrafo.
que aplica em alguns casos, mas não em outros. Tem uma pergunta importante ali para o Grupo Shoah. Pode colocar na tela, professor? Eu estava até respondendo, mas vou falar pessoalmente. Claro que sim, assim. Grupo Shoah. E se o que foi profetizado acontecer, mas não como o vidente viu, ou se não aconteceu, é porque é falso ou porque foi evitado o castigo, por exemplo? Pode ter os dois casos, assim. Já houve, por exemplo, em Medjugorje é famoso o segredo que foi amenizado, Nossa Senhora foi amenizado pela oração das pessoas. Tem na Bíblia o caso de Nínive, né, que o profeta avisou que se as pessoas se convertessem, ele não viria o castigo. As pessoas se converteram, Jonas, né, e não veio o castigo. Então isso pode acontecer também. E às vezes as pessoas falam, ele falou que ia acontecer isso, tinha que rezar muito e no final não aconteceu, ou demorou mais a acontecer. Às vezes também foi... Ele pode ser amenizado, pode ser diminuído, né? Ele pode ser adiado ou ele pode ser evitado. Nem todos estão nessas três categorias. Tem alguns castigos que não podem ser evitados. Tem alguns que só podem ser amenizados, tem alguns que só podem ser adiados. Eu acho até que o Apocalipse todo é bem claro que ele pode ser adiado. A gente tem que... A Nossa Senhora vive falando que ela está segurando o braço do Pai. Olha, eu estou segurando o braço dele. Em várias aparições ela fala, estou segurando a ira divina. As reparações, nossas orações, as famosas almas vítimas citadas em Akita, em outras aparições também, como a Nossa Senhora sempre pede, oração, penitência e reparação. Tudo isso ela vem pedindo para a gente para justamente adiar o castigo ou amenizar o castigo. Então, pode ser que uma profecia seja falsa e a pessoa diga, olha, dia 25 de... Geralmente, quando você fala, esse ano algo acontecerá, até o final do ano a Rússia vai com tal coisa. Pode ser que seja uma invenção. Mas a gente tem que usar todos os critérios para saber se aquela aparição é verdadeira ou não, sabendo que Nossa Senhora muitas vezes nos explica que os castigos podem sim ser evitados, amenizados ou até adiados. Se não me engano, na Feira Nordestina teve uma mensagem que ela deixou isso bem claro, inclusive. Não me lembro agora qual foi, Lucas, mas em que ela frisou bastante isso do que pode ser evitado e adiado. Assim como Nossa Senhora fala também em muitas aparições, né? E nas Sagradas Escrituras tem também, né? É uma locução para o Padre Oliveira. Nossa Senhora de Fátima falou algo nesse sentido. Número 4. Vamos lá. Espero que tenha respondido, irmão. Número Tem muita 4. gente perguntando de Anguera, para variar. Eu vou falar um pouquinho de Anguera quando falar das 6 categorias, até para colocar como exemplo ali no que eu entendi que o bispo teria colocado Anguera dentro das 6 possibilidades. Tá? Pode continuar. Número 4. Os frutos de vida cristã. Entre estes, verifique-se a presença do espírito de oração, conversões, vocações sacerdotais e a vida religiosa. Testemunhos de caridade, como também uma sadia devoção e frutos espirituais abundantes e constantes. Avalie-se a contribuição de tais frutos no crescimento da comunidade eclesial. É o argumento que muitos usam para Medjugorje, né? Se Medjugorje é falso, o demônio se converteu, porque é o confessionário do mundo, né? Mas enfim, exatamente. Padre, fala você e o Lucas sobre isso também. Os frutos. Eu acho que já está bem claro a questão dos frutos espirituais como quarto critério, né, Lucas? Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? A intenção divina, ao trazer alguma revelação privada, alguma aparição, algum fenômeno milagroso, é justamente que aquilo ali traga os frutos espirituais para as pessoas. Deus não interviria, assim, na humanidade de uma forma milagrosa se não fosse para a conversão das pessoas. Então, os frutos são o sinal de que aquilo ali vem de Deus. E os bons frutos, né, são o sinal de que aquilo ali vem de Deus. E os maus frutos são o sinal de que vem do demônio. Então, esse é o critério mais importante de todos. É ver quais são os frutos que aquela devoção está tendo. Sim. Afinal, o demônio não tiraria proveito nenhum de pessoas se confessando cada vez mais, tendo uma vida sacramental, um estado de graça. Acho que seria uma péssima ideia ele promover uma aparição que tivesse esses frutos, né? Ou que a mulher que ele tanto odeia fosse venerada. Exatamente. Vamos agora para os negativos. Os pontos negativos. Agora, acho que a gente pode passar mais rapidamente numa leitura corrida, né? E depois a gente vai para as 6 categorias. Tá. Artigo 15 do documento. Entre os critérios negativos, verifiquem-se acuradamente
Primeiro, a eventual presença de um erro manifesto acerca do fato. Segundo, eventuais erros doutrinais. A propósito, é necessário considerar a possibilidade que o sujeito que afirma ser destinatário de eventos de origem sobrenatural tenha acrescentado, também inconscientemente, a uma revelação privada, elementos puramente humanos ou algum erro de ordem natural, não devido à má intenção, mas à percepção subjetiva do fenômeno. Que a gente falou antes. Sim. Então tem que olhar para o conjunto, não para os detalhes. Pode seguir. Terceiro, um espírito sectário que gera divisão no tecido eclesial. Desculpa interromper, eu tenho que comentar isso aí, mas o que eu percebo é que tem muitos grupos em torno de aparições que se tornam uma espécie de seita, entendeu? Tipo assim, ó, querendo obrigar todo mundo a acreditar naquela aparição, quem não acredita naquela aparição não vai ser salvo, quem não acredita naquela aparição vai para o inferno, assim por diante, como se a aparição fosse o centro de tudo, entendeu? E não é. O centro de tudo é o evangelho. A aparição, ela vai te ajudar a viver o evangelho. Então, esse espírito sectário é o quê? São grupos que se tornam pequenas seitas. Isso aconteceu muitas vezes na história. E isso, dentre todo o conjunto das coisas, pode sinalizar algo negativo. Não necessariamente sobre a aparição em si, mas talvez sobre o clima que acaba se formando ao redor da aparição. Depois, quando a gente falar das 6 categorias, isso vai ficar mais claro. Desculpa interromper, mas eu tinha que falar. Não, era importante falar. Tem aparição que tem torcida, né, padre? Que não tem seguidor, não tem torcida mesmo. Aqueles torcedores fanáticos, assim. Por que não falou da minha? Você está falando de uma live sobre Fátima. Por que você não falou que a minha aparição também disse isso? Você, pô, não estou falando sobre a sua aparição. Enfim. Quarto item. Uma busca evidente de lucro, poder, fama, notoriedade social, interesse pessoal ligado diretamente ao fato. Tem que ser evidente. Mas... Quinto, atos gravemente imorais realizados pelo sujeito ou por seus seguidores no momento ou em ocasião do fato. E sexto, alterações psíquicas ou tendências psicopáticas presentes no sujeito, que possam ter exercido influência sobre o presumido fato sobrenatural. Esses são os... Deixa eu ver se tem mais algum negativo. Eu acho que não, acho que são esses, né? Tá. Vamos então para as 6 categorias e o que mudou nesse documento em relação às 3 categorias do documento antigo. Vocês vão perceber que, enquanto o Marcelo procura no gráfico aí, vocês vão perceber que o documento antigo ele tinha apenas 3 categorias. Pode colocar a tela cheia, se puder. 3 categorias do documento antigo. Consta sobrenaturalidade, não consta sobrenaturalidade e consta não sobrenaturalidade. Sim. Entendeu a diferença? Uma coisa no documento antigo é que é sobrenatural. Outra coisa é que até o momento não dá para dizer que é sobrenatural. Sim. Outra coisa é que não é sobrenatural. Então, dentro da lógica... Aí, ó. Vocês estão vendo à direita da tela, são as 3 categorias do documento antigo. Consta sobrenaturalidade, não consta sobrenaturalidade ou consta de não sobrenaturalidade. No documento antigo, uma condenação da aparição era o último. O consta de não sobrenaturalidade. O não consta de sobrenaturalidade não quer dizer que a aparição está condenada. Quer dizer que até o momento não há ainda sinais suficientes para decretar que consta a sobrenaturalidade. Isso é um mal entendido que se tem a respeito de Garabandal, porque o bispo de Santander, na época que houve a comissão, qual categoria colocou Garabandal? Na categoria do meio, que até o presente momento ele não via ali, né, os elementos necessários para decretar sobrenaturalidade. Mas Garabandal está na categoria do meio, não na categoria de baixo. Então, é falso dizer que a igreja condenou Garabandal.
A igreja diz que até o presente momento não tem todos os elementos, o que é totalmente compreensível, até porque existem profecias ainda que se aguarda acontecer para ter uma, né, posição definitiva. Isso no documento antigo. E aí tem as 6 categorias ali à esquerda da tela do documento novo. Tá? A gente está vendo ali o nome em latim, mas eu vou ajudar aqui vocês a entender a tradução de cada categoria à medida que nós formos apresentando cada uma. Acho que a gente pode já ir uma por uma. Vocês querem falar alguma coisa do geral? Não. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, podemos avançar. Perfeito. Sim, já falamos tudo. Tá. Então, a primeira categoria, que é a mais alta de todas, que a igreja pode se pronunciar, é o nihil obstat. Quer dizer, nada obsta. Não existe nada contra. E essa é uma categoria, entenda bem, agora nesse documento, a diferença é que não mais se decreta que é sobrenatural. Simplesmente se diz que não existe nada contrário à fé, enfatizando que a pessoa é livre para crer ou não crer. No novo documento, como a gente falou antes, somente o Papa, numa situação extraordinária, pode decretar sobrenaturalidade. Mas, normalmente, na análise ordinária da coisa, essa vai ser a categoria maior. Dizer que não existe nada contrário à fé moral naquela suposta aparição, e as pessoas vão ser livres para crer ou não. Pode ler para nós, Marcelo, e a gente comenta. Sim. Nihil obstat. Mesmo se não se exprime nenhuma certeza sobre a autenticidade sobrenatural do fenômeno, olha que esse é o mais alto de todas, hein? Nenhuma certeza sobre a autenticidade sobrenatural do fenômeno, reconhecem-se muitos sinais de uma ação do Espírito Santo em meio, esse em meio é importante, depois a gente pode falar sobre isso, ação do Espírito Santo em meio a uma dada experiência espiritual, não tendo sido relevados, pelo menos até aquele momento, aspectos particularmente críticos ou arriscados. Por essa razão, encoraja-se o bispo diocesano a apreciar o valor pastoral e a promover a difusão dessa proposta espiritual, inclusive através de eventuais peregrinações a um lugar sacro. Comentem. Bom, posso só fazer um comentário, então, que vocês vão... acho que vai dar bastante comentário, muita coisa para falar, né? Mas eu acho interessante que é tão grande a prudência em não afirmar a autenticidade sobrenatural que até a ação do Espírito Santo, ela não diz que é naquele fenômeno, como se ela afirmasse, só o Espírito Santo agiu realmente naquele fenômeno. Ela fala que o Espírito Santo agiu em meio a essa experiência, ou seja, pode ser até que a experiência não seja totalmente Espírito Santo, mas no meio dela ali o Espírito Santo agiu também. Então, realmente, ela é bem abaixo do que era antigamente a sobrenaturalidade. E é o grau mais alto que temos agora de avaliação de uma aparição, inclusive permite peregrinações e tal. Enfim, eu queria só destacar esse em meio. Perfeito. Algo que eu acho interessante é como esse documento ele foca em algumas expressões que não estavam em documentos anteriores, né? Como, por exemplo, proposta espiritual, o valor pastoral, né? Que surgem como, não vou dizer substitutos, porque a palavra devoção continua ali, mas surgem como alternativas à expressão devoção. Então, o bispo ele vai promover a devoção, e, segundo alguns trechos, ele vai promover uma proposta espiritual, que ele vai valorizar a pastoralidade daquilo. É algo interessante, não muda o que já existiu, mas dá uma conotação mais semelhante à própria linguagem do Papa Francisco, né? E aí consta nesse tipo de juízo que o bispo primeiro, ele é incentivado, né, encorajado a fazer ali algum tipo de pastoral a respeito daquela devoção,
e promover ela e deixar claro de que forma ela está sendo promovida. Ou seja, aqui está liberada a peregrinação, ou aqui está liberada uma capela, ou um santuário em nome de tal devoção. Enfim, o bispo ele vai dar ali exatamente o que está sendo liberado. E aqui, essa categoria, que, repito, é a mais alta de todas, o que ela quer enfatizar? Ao invés de afirmar sobrenaturalidade, dizer simplesmente que não existe nada contrário àquilo. Essa categoria, ela quer focar naquela realidade de que os fiéis são livres para crer ou não em determinada aparição, mesmo que não contenha erros. Os fiéis não são obrigados a crer. Eles são livres para crer ou não. Tá? E isso é muito pacífico em toda a teologia mística da igreja. Agora, o risco disso, se o documento for mal interpretado, entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou criticando o documento. Nós não somos ninguém aqui para ser juízes do documento do Vaticano. Tá? Eu estou dizendo que o risco disso, se o documento for mal interpretado, é que as pessoas simplesmente tirem o sobrenatural da história, como é a tendência da teologia mais progressista, que pensa tudo no imanente, não no âmbito sobrenatural, e acabar tratando as supostas aparições simplesmente como se fosse experiência pessoal, subjetiva de alguém, e acabar, na prática, deixando de lado a possibilidade de uma ação sobrenatural de Deus. Que o próprio documento diz que existe. Por isso estou dizendo, o risco é a pessoa pegar esse parágrafo solto, fazer uma má interpretação, tirando do contexto do documento e da própria tradição da igreja, e acabar, na prática, deixando o mundo sobrenatural de lado. Esse é o risco se essas palavras forem mal interpretadas. Verdade. Vamos seguir para o próximo? Vamos. Segunda categoria. Lê para nós aí, Marcelo. Gente, é a segunda mais alta, tá? Segunda mais alta de aprovação, hein? Padre, eu não sei pronunciar isso. Eu posso errar uma latim, hein? Desculpa se eu errar o latim. Preóculis habeatur. Tá. Quer dizer em português, tenha em mente. Então, vocês vão ver assim, essa segunda categoria é um parecer positivo, porém, tenha em mente alguma coisa. Lê para nós aí. Ainda que reconheçam importantes sinais positivos, percebem-se igualmente alguns elementos de confusão ou possíveis riscos que requerem por parte do bispo diocesano um atento discernimento e diálogo com os destinatários de uma dada experiência espiritual. Se existirem escritos ou mensagens, poderia ser necessário um esclarecimento doutrinal. Comenta. Eu tinha anotado aqui para me falar, pegando de um outro trecho desse documento também que não está aí, quando fala de escritos ou mensagens que podiam ter um esclarecimento doutrinal, ou seja, talvez alguma coisa nesse escrito, nessa mensagem não esteja de acordo totalmente. Até conversei com o Lucas sobre isso, mais uma vez batendo naquele ponto, que a gente não pode pegar isso aí e condenar o todo, né? Então, numa outra parte do documento, quando fala sobre isso, sobre aparições ou fenômenos assim, diz assim: não se pode colocar uma experiência de visão sem ulteriores considerações, diante do dilema rigoroso de ser correta em todos os pontos ou de ser considerada completamente uma ilusão humana ou diabólica. Ou seja, a pessoa dizer eu já escutei pessoas falar isso: olha só, errou uma coisa, errou tudo, joga fora. Ou então é diabólico, é humano. Ou dizer, então, tem que acertar tudo, tem que ser correto em todos os pontos. Esse texto que eu li agora, inclusive, está no documento. E aí você vê que aqui, às vezes, se existirem escritos ou mensagens, pode ser que ele pegue alguma coisa nessa mensagem ou nos escritos e fale, olha, é necessário esclarecer alguma coisa doutrinal para essa pessoa. Eu vi também aí, Marcelo, como é o segundo nível mais alto da categoria, que aí talvez não se refira somente a esses casos de um erro pontual,
mas, mais ainda, há ambiguidades ou há trechos confusos que precisem de um esclarecimento. Vocês estão vendo o seguinte, esse parecer, ele é bem positivo, porque está reconhecendo os sinais positivos, porém tem alguma coisa ali que precisa ser esclarecida. Olha, se eu fosse o bispo de Medjugorje, eu colocaria Medjugorje nessa categoria, no meu voto. Ah, padre, mas o senhor não disse que acredita muito em Medjugorje? Acredito, por isso os sinais positivos. Porém, existem algumas mensagens de Medjugorje que podem ser mal interpretadas e que geram até problema no meio mais tradicionalista. Por exemplo, tem uma mensagem de Medjugorje em que Nossa Senhora, acredito que ela falou, né, algo que possa ser interpretado como se fosse um indiferentismo religioso. E, evidentemente, não foi isso que ela falou. Mas a forma como está colocada as palavras na mensagem pode ser mal interpretada. E aí precisa do quê? De um esclarecimento. Então, assim, eu acredito demais em Medjugorje, mas se eu fosse bispo de lá, eu votaria para colocar Medjugorje nessa segunda categoria. Porque esses esclarecimentos ajudam, inclusive, a preservar aquilo que é o aspecto positivo do todo, né? Não sei o que é que vocês pensam, mas me parece que essa categoria abarcaria também isso. Excelente. Dessas 6 categorias, tem um trecho mais para o final do documento que ele separa em 2 nomes as 2 categorias do meio e as 2 categorias de baixo. As 2 do meio são as cautelares e as 2 últimas são as negativas. Não é dito um nome para as 2 primeiras, mas se as 2 últimas são as negativas e as 2 do meio são as cautelares, sobra que as 2 primeiras sejam as positivas. Então, essa daí é a segunda positiva, só que é a positiva que é para se manter diante dos olhos, né? A tradução mais literal, palavra por palavra, esse pré seria diante, óculos, olhos, a beatur é manter diante, né? Mas é nesse sentido de ter em mente, de observar, de ficar de olho para corrigir, seja mantido diante dos olhos. Sim. Vamos para a terceira categoria, Marcelo? Né? Vamos. Ele não afirma que tem nenhum erro. São elementos que podem só causar, como o padre falou, confusão ou possível risco. Ele nem fala de erro, né? Aqui é só que elementos têm que ser esclarecidos, né? Mas eu penso que se enquadra também o exemplo que você falou. Se enquadraria também. Uma coisa bem pontual, né? Sim. Porque às vezes gere dúvida, gere... Curato, que significa cuidado. Agora são as 2 categorias do meio. Sim. Relevam-se diversos ou significativos elementos críticos, mas, ao mesmo tempo, já existe uma ampla difusão do fenômeno e uma presença de frutos espirituais, a ele coligados e verificáveis. Desaconselha-se uma proibição a seu respeito, que poderia perturbar o povo de Deus. Em todo caso, o bispo diocesano é solicitado a não encorajar esse fenômeno, a buscar expressões alternativas de devoção e, eventualmente, a reorientar seu perfil espiritual e pastoral. Esse aqui parece até grave, né? Tanto esse terceiro e o quarto são até parecidos, mas esse você vê que tem diversos elementos críticos. É como se dissesse assim, ó, tem muita coisa que não parece bem, mas já tem tanta gente acreditando, já deu até fruto, gente abessa sexo. Se a gente agora proibir, pode causar confusão, pode causar um escândalo danado. Talvez seja melhor o bispo conversar, só não encorajar, ó, não ficar muito encorajando e ir lá conversar com as pessoas envolvidas para orientar eles, ou não sei o que ele poderia fazer para, nesse termo, reorientar seu perfil espiritual e pastoral, né? Mas dá a impressão que é algo que já está cometendo alguns problemas, que tem problema, apresenta problemas, já não são só riscos, né, pai? Eu pelo menos vi isso. Só que já foi muito difundido, é difícil você chegar, ó, gente, ninguém acredita não, pode criar uma confusão danada também, né? E percebe que tem uma coisa aí, ó. Se reconhece os frutos espirituais. Não se está negando os frutos espirituais. Por isso que é uma categoria já do meio. Porém, existem coisas ali que, apesar dos frutos espirituais, estão perturbando. Então, o que o bispo vai fazer? Olha só.
o bispo aí, claro, né, é validado pelo Vaticano. Não encorajar. E não vai condenar. E não vai proibir. Mas ele não vai encorajar. Né? Vai reorientar. Pode falar, Lucas. Ele vai só reorientar, é só isso que ele vai fazer. E me parece, tá? Agora o esperado momento que o Padre Francisco Amaral vai falar de Anguera, tá bom? E aqui eu quero deixar claro com todas as letras, atenção, gente, o Padre Francisco vai dizer o que pensa sobre Anguera, tá? Eu acredito na aparição de Anguera, ponto, ok? Acredito. Sobre esse ponto, o que eu vejo? O Dom Zanoni foi mais ou menos isso que ele fez com Anguera. Ah, Padre Francisco, mas é o que o senhor faria? Não. Eu colocaria Anguera na categoria anterior. Mas me parece que a intenção do Dom Zanoni, dentro, né, dessa lógica, foi mais ou menos isso que ele fez com Anguera dentro daquela carta dele. Ele não condenou Anguera, ele não proibiu Anguera, mas me parece que ele colocou Anguera dentro dessa categoria. Entendeu? Mas é o que o senhor faria? Não, não é o que eu faria. Entendeu? Mas eu não sou bispo de Feira de Santana. Tá? E assim, olha só, aquilo que o Dom Zanoni falou na carta, grande parte não se referem às mensagens, mas aquilo que foi o comentário dele a respeito do Pedro Regis. Porque o que acontece? Pedro Regis faz lives todos os dias. Entendeu? Muita gente aqui do canal tem certeza que assiste também as lives dele. Então, tem coisas que são mensagens, coisas que são afirmações dele, coisas que ele fala ali no calor do momento. Você sabe que o Pedro Regis é muito colérico, quem conhece ele. Né? Então, eu vejo que mais ou menos assim, o que o Dom Zanoni quis fazer foi colocar a Anguera nessa categoria. Não foi uma condenação, não foi uma proibição. Né? Só dando um exemplo concreto de como eu vejo que funciona essa terceira categoria. Certo? Lucas, sobre essa categoria? Não, perfeito, falou tudo, padre. Vamos para a próxima. E assim, gente, é importante a gente falar algumas coisas claras assim, né? Porque uma coisa é mensagem, outra coisa é o que o confidente fala. E assim, você não é obrigado a concordar com tudo que uma pessoa fala, entendeu? Nem vocês vão concordar com tudo que eu falar aqui, e isso faz parte, é a liberdade humana, cada um tem o seu jeito, sua personalidade, seus pensamentos. Outra coisa é aquilo que é mensagem, tem que fazer essa distinção, entende? Eu tive lá em Anguera em 2010, fiquei 5 dias lá com Pedro. Foi uma das experiências marianas mais profundas que eu tive na vida. Né? Mas é isso. Só tomando como exemplo aí, já respondendo também quem me pergunta. Podem continuar. Agora é a 4, né? Submandato? Sob comando, traduzindo. Tá. Os elementos críticos relevados não são ligados ao fenômeno em si, o qual é rico de elementos positivos, mas a uma pessoa, a uma família ou a um grupo de pessoas que fazem dele um uso próprio, um uso impróprio. Utiliza-se uma experiência espiritual para uma particular e indevida vantagem econômica, cometendo atos imorais ou desenvolvendo uma atividade pastoral paralela àquela já presente no território eclesiástico, sem aceitar as indicações do bispo diocesano. Nesse caso, a condução pastoral do lugar específico em que se verifica o fenômeno é confiada ou ao bispo diocesano ou uma outra pessoa delegada pela Santa Sé, a qual, quando não seja capaz de intervir diretamente, buscará alcançar um acordo razoável. Aí, parece, pelo que eu entendi, ele nem vai no mérito se o fenômeno em si, né, as mensagens ou a aparição é verdadeiro ou não. Até diz que é rico de elementos positivos, mas a pessoa que representa esse fenômeno tem problema, é problemática. Quer tirar alguma indevida vantagem. Não necessariamente nem a pessoa, pode ser o grupo que está ao redor, né? A família da pessoa, né? Ou um grupo de pessoas
quer fazer um uso impróprio disso, né? Eu não sei se seria o caso. O bispo diocesano, né? Eu não sei se seria o caso, mas me lembra os joaquimitas, né? Que eles eram pessoas que interpretavam de uma forma muito própria as regras da ordem franciscana e começaram a criar um monte de heresias. Então, obviamente, na época o juízo era o da Santa Inquisição, né? Mas hoje em dia um caso desses eu acredito que ficaria desse sob mandato nessa parte da interpretação deles, porque a ordem franciscana não teria nada de errado nela, ou até do grupo joaquimita seria já a pior de todos os juízos, né? Teria algum, não sei se encaixaria aqui porque não é um caso de sobrenaturalidade, mas de doutrina falsa no caso deles. Mas era um grupo que estava extrapolando da vida mística de São Francisco. Então me parece que essa quarta categoria não diz da aparição em si, mas do grupo de pessoas que está em volta. Ela é bem específica nisso, e que nesse caso, está falando também de elementos positivos, tá vendo? Então não está aí descartando a aparição, mas está falando de pessoas que estão fazendo um mau uso da coisa. Então, aí já começa a ser mais rígido a postura ali, ó. Ou intervém diretamente, ou busca um acordo com o grupo para resolver a situação, né? E isso chama a atenção que esses 6 graus de avaliação, eles não estão exatamente numa hierarquia do mais sobrenatural ao menos sobrenatural, porque não está julgando a sobrenaturalidade. Tirando o último, que é o juízo negativo, de que não é sobrenatural, todos os outros são apenas como o bispo deve encarar aquilo, o que o bispo deve fazer. São as missões do bispo, da missão menor até a missão maior, o que não significa que é um caso mais sobrenatural, ou com mais elementos sobrenaturais ou menos sobrenaturais. Sim, ele está julgando a sobrenaturalidade, né? Isso é importante diferenciar. O outro documento 78 só julgava a sobrenaturalidade, ou principalmente julgava a sobrenaturalidade, né? Nos 3 vereditos dele. E aqui não. Esse aí, na verdade, não entra no âmbito da sobrenaturalidade, mas julga a pastoral da coisa, né? A atitude pastoral. Vamos para o penúltimo. Padre, fala você aí. Vetor et obstratus. Aqui significa seja prejudicado e obstruído. Mesmo em presença de vamos ver, mesmo em presença de legítimos interesses, ao contrário daquele anterior, né? E de alguns elementos positivos, os elementos críticos e os riscos são graves. Por isso, para evitar ulteriores confusões ou até mesmo escândalos que poderiam causar dano à fé das pessoas simples, o dicastério pede ao bispo diocesano que declare publicamente que a adesão a esse fenômeno não é permitida e que ofereça contemporaneamente uma catequese para ajudar a compreender as razões da decisão e a reorientar as legítimas preocupações espirituais daquela parte do povo de Deus. Essa daí é o contrário. Os interesses são legítimos até, tem até elementos positivos em alguns frutos, mas é muito grave os elementos, né, de erro nesse daí. Os elementos críticos e riscos são muito graves. E aí fala o dicastério manda o bispo diocesano dizer para não permitir, né, a adesão a esse fenômeno. E catequizar as pessoas, explicar por quê, bem explicadinho, para não causar maiores danos, né? Pelo que eu entendi, é isso. Aí você vê que não está declarando que a aparição é falsa também, né? Está dizendo que pode ter ainda alguns elementos positivos. Só que o negócio ali está tão complicado que, para não haver dano e confusão no povo de Deus, se proíbe a adesão. Só que aí é o seguinte, né, gente? Vamos ser coerentes também. Vamos ser coerentes. Se for proibir a adesão a uma suposta aparição, então também proíbe católico que frequenta outra religião e católico que quer fazer coisa errada dentro da igreja, trazendo outra religião para dentro da igreja. Vamos ser coerentes com a coisa. Uhum. Se vale para aparição, vale para outros assuntos também. Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes. Senão o negócio começa a virar perseguição. Vale para um lado, mas não vale para o outro. Então vale para tudo. Proíbe aquilo que tem que proibir também. Se for proibir alguma coisa. Né?
Sim, concordo. Momento de desabafo. Concordo, Fábio. E o importante ali é um ponto que pede, que ordena ao bispo, que ele faça ali uma catequese que seja de fácil compreensão, para as pessoas entenderem a intenção dessa proibição. Então, não é apenas dizer assim, está proibido, obstruído e acabou. É dizer que está proibido por conta disso, né? Não se pode ter essa adesão a este fenômeno por conta disso, disso e disso, que vai contra a doutrina da igreja. Então, tem que ter ali uma explicação do bispo. Ou então a celeuma, a disputa vai continuar acontecendo. Sim. E aí a última, né? A última é a mais grave. A última é a pior de todas, no sentido de ser a que mais declara, né? Não, porque você vê que ele não tem coragem de declarar a supernaturalidade, ou seja, que é sobrenatural. Mas, nesse caso, ele tem coragem de declarar não sobrenaturalidade, né? É curioso. Aí seria um elemento muito claro, objetivo, para chegar a essa conclusão, né? Sim. Esse é o mesmo grau da anterior, da terceira, do documento de 78, né? Não supernaturalidade, ou seja, não sobrenaturalidade. Não é sobrenatural. Nesse caso, o bispo diocesano é autorizado pelo dicastério a declarar que o fenômeno é reconhecido como não sobrenatural. Essa decisão deve ser baseada sobre fatos e evidências concretos e provados, né? Porque é muito sério. Por exemplo, quando um presumido vidente declara ter mentido, ou quando testemunhas credíveis fornecem elementos de juízo que permitam descobrir a falsificação do fenômeno, a intenção errada ou a mitomania. Essa palavra mito está tão em voga, eu queria até depois que vocês chegassem que chamam de mitomania, endeusarem um vidente, coisa assim, não sei. Mas eu queria... Eu nunca vi essa palavra. É o original, a tradução, né? É um transtorno psicológico da pessoa que tem o hábito compulsivo de mentir. Ah, de mito vem de mentira, tá. Isso. Eu achei que era alguém que se endeusava, alguém que como se fosse um megalomaníaco, assim, que se achasse um super vidente, nem é. Não. Então, pelo jeito, esse aqui tem que ter, como fala, fatos e evidências concretas e provadas, né? Porque não tem dúvida nenhuma de que foi falso, ou seja, alguém foi lá e colocou tinta vermelha no olho de Nossa Senhora, disse que ela chorou sangue, com fatos concretos, acharam lá tinta, acharam que a pessoa fez, ou a pessoa admitiu, eu menti aqui, te mostrar aqui, isso aqui era falso, esse fenômeno aqui, eu nunca fiz isso, Nossa Senhora nunca chorou sangue, ou eu falsifiquei que ela aparecia, nunca apareceu, enfim. É curioso, uma coisa quando eu li isso aqui, padre, que tem que ser bem grave mesmo, porque, por exemplo, em Garabandal, as videntes foi profetizado pelo próprio Nossa Senhora que elas iam negar ter visto, né? No próprio Diário da Conchita, Nossa Senhora avisou para que vocês sejam mais perseguidos, vocês vão me negar. Claro que a negação delas era uma negação confusa, elas negavam ter visto, mas não negavam a comunhão, não negavam os avisos que elas recebiam antes, as 3 chamadas. Mas, enfim, também se só a vidente declarar que mentiu, também não é um único fator. Tem que ser algo mais concreto e provado, porque em Garabandal aconteceu isso e não foi suficiente para você dizer que a aparição é falsa. Não basta só a vidente, por algum motivo, perturbação, dizer assim, eu acho que foi imaginação minha, padre. Não é que ela voltou atrás também, né? Então, sim, assim, é um juízo que ele não é imediato. Se ela disse acabou não, mas se ela voltar atrás, tem que ser reavaliado também. E a mentira sim, dela, ela voltou atrás, assinou, voltou atrás, declarou os motivos ali, que era uma coisa relacionada à mãe dela, né? Sim, a Mari Cruz, né? Mas mesmo as outras negaram, padre. Mas era curioso, na live que eu fiz com o apostolado de Garabandal, eu mostrei isso no diário. Elas negando, não negavam, era muito engraçado. Até porque quando elas negavam, elas estavam na fase de negação e alguém mostrava uma imagem, a Nossa Senhora era assim. Aí elas diziam assim, não era assim, não, era assim, 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 assado. Eu mostrava para outra, separadamente elas diziam, não, você desenhou errado, para o pintor lá que fez. É assim, assim, e nessa assim, fase elas eram crianças, estavam sofrendo uma pressão terrível ali do povo que queria, né, condenar a aparição. Agora, sim, uma coisa que o documento não menciona, mas que parece que é óbvio, é que os processos podem ser reabertos. Então, informações novas sobre processos supostamente já fechados podem ser reabertos, e uma coisa que o documento fala é que uma aparição pode mudar de categoria. Então, por exemplo, tem uma coisa que até agora não tem nada contra, mas daqui a pouco aparece uma coisa complicada. Pode baixar de categoria.
Então, problemas que são resolvidos, eu não vi isso no documento, não sei se você viu, Lucas, Marcelo, mas pela lógica poderia subir de categoria também, com informações novas, né? Sim, a própria Santa Sé, ela pode, em todas elas é dito que é para manter diante dos olhos para novos juízos, né? Todos eles têm alguma coisa nesse sentido, que o bispo, mesmo no mais alto grau de aprovação, ele ainda tem que continuar observando. Então, se é para continuar observando, é para continuar fazendo algum juízo. E também, mas tem algum outro trecho que diz que sim, que pode ser feito um novo processo, porque a Santa Sé pode intervir em qualquer momento. No artigo 26, padre. Posso ler? Você encontrou aí também, Lucas? No artigo 26, no final, na fase conclusiva, ele fala: o dicastério para a doutrina da fé tem a faculdade de intervir motu próprio em qualquer momento e estado de discernimento relativo aos presumidos fenômenos sobrenaturais. E estado significa já julgado ou não julgado, né? Sim, ele pode a qualquer momento mudar isso aí. Marcelo, sobe um pouquinho o chat ali. Eu queria que colocasse na tela a mensagem ali do André Lima, das 21h42. Lá em cima, sobe um pouquinho. Aí. Que eu acho que é por aí mesmo. A gente está brigando, às vezes, entre nós, enquanto todos somos católicos, e o fundamental é crer no evangelho mesmo, gente. O evangelho que é completo, que é o chamado à conversão, que é a boa nova da salvação, que é a parte escatológica, né? O fundamental é crer nisso. As aparições existem porque a gente não está vivendo o evangelho. Olha só, André Lima, não seremos julgados se acertamos na aparição A ou B, mas sim pela vida que levamos como católicos. Creio em muitas aparições, outras não, mas divergências sempre terão. E sempre teve divergência na história da igreja entre católicos. O que a gente não pode discordar é aquilo que é a doutrina católica. Gente, nós estamos com o nosso tempo já além do planejado. Eu acho que de conteúdo a gente pode ficar por aqui, mas eu queria passar para vocês aí, fazer as considerações finais e já apresentar o apostolado de vocês, o que tem. Tem curso, tem livro, tem postagem toda semana. Façam aí as considerações de vocês e vendam o peixe de vocês aí. Vai lá, Lucas, começa você. Assim, eu tenho o meu canal do YouTube, agora eu tenho tanto o canal do Centro São Miguel, que tem vários palestrantes, quanto o meu próprio canal, Lucas Gelásio, e o meu Instagram também, onde eu coloco as revelações que chegam até mim, eu coloco lá em primeira mão, e eu tenho um site, www.lucasgelasio.com. No meu site podem ter acesso também aos meus cursos. Eu tenho um curso sobre as aparições, em que o segundo módulo é justamente o processo de discernimento, em que eu falo sobre isso, sobre a história dos discernimentos, como é que funciona tanto no sentido teológico, como é que os santos comentavam sobre o discernimento, quanto também os documentos. E eu atualizei recentemente com uma análise sobre esse documento, e até eu passei para o Marcelo e para o Padre Francisco já darem uma estudada ali antes. Que bom que gostou. E quem quiser ser meu aluno pode ter o acesso ao curso pelo meu site ou também pelo meu Instagram, que tem ali o link do curso. E tem um segundo curso que é sobre como defender a própria fé diante das ameaças externas, as manipulações que tentam abalar a nossa fé, que é o Defenda Sua Mente contra a Manipulação Demoníaca. Então, o primeiro curso é as profecias católicas sobre o fim dos tempos, e o segundo é Defenda Sua Mente contra a Manipulação Demoníaca. E tem uma promoção: quem compra o primeiro tem metade do preço para comprar o segundo, tem um desconto de metade do preço. Agora, antes de passar a vez para o Marcelo, eu queria fazer um comentário que o canal do Marcelo recentemente foi desmonetizado. Houve ali um problema interno do YouTube, ele está num processo para reavaliar, só que esse processo demora, acho que cerca de uns 2 ou 3 meses para que ele, ou até mais do que isso. Então, nesse tempo, ele está desmonetizado. Então, quem puder ajudar o Marcelo, até isso ser resolvido, para que o apostolado dele possa seguir firme fazendo tudo isso que ele tem feito de muito bom, que foi uma grande inspiração minha também. Antes de aparecer em público falando, eu já estudava. Ajude ele pelo Pix dele. Aí está o Pix do Marcelo, ajude ele para ele conseguir manter esse apostolado durante esse período em que ele está contestando esse julgamento da equipe do YouTube. Sim. Obrigado, Lucas, pelo seu apelo.
Obrigado, padre, pelo convite de ter me trazido aqui também. Eu tenho um canal, como o Lucas falou, que trata de escatologia e aparições marianas. Tem mais ou menos uns 3 anos. Gosto muito de estudar Garabandal. Conheci o padre Francisco Amaral por conta de Garabandal, né, de um vídeo de Garabandal que ele viu no meu canal, gostou e serviu para ficar muito amigos a partir desse vídeo. Tenho também lá todas as profecias do Padre Oliveira e da Freira Nordestina, por isso me aproximei e fiquei amigo também do Lucas Gelásio. Acho importante todos os canais serem amigos, acho bastante importante, assim como o padre falou, assim, isso aqui não é torcida, não são rivais brincando com vocês do Sul, não é Grêmio, não é um Grenal, isso aqui não é um Grenal. Olha, eu sou Grêmio, eu sou Inter, então não fala comigo, não é isso. Nós estamos todos juntos tentando entender, né? Entender esse quebra-cabeça do fim dos tempos que a gente vive, e às vezes cada pedaço de aparição a gente pega uma aqui, pega outra aqui, junta, às vezes encaixa, às vezes complementa. E então é muito importante essas lives juntas de canais. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa live. Estou vendo até o Pedro aqui. Tem como o François botar o comentário do Pedro Snara, aqui, que está é meu afilhado, que está também no chat. E ele também contribui muito, insistiu muito para quando eu fui criar o meu canal. Pedro foi um dos que deu força. Estou pensando em fazer uma live com ele também, com o padre. Aguardem. Pedro Snara e o padre estão pensando em fazer uma live juntos, uma super live no meu canal também. Quem não conhece é o canal Grupo Shua. Estamos no YouTube, Instagram, sim, Instagram, YouTube e Telegram. A live que a gente vai fazer aqui, já que o padre adiantou, é sobre tradismáticos. Vou fazer eu, o padre e o Pedro Snar. E se inscreva no canal dele também, quem não for inscrito. Último detalhe aqui, já que o Lucas falou comigo aqui sobre videoajuda, eu queria indicar o livro do Lucas, tá? Que é muito bom sobre o comunismo. Eu acho que eu fui um dos primeiros a comprar, hein, gente. Eu comprei quando era crowdfunding ainda, quando era antes de lançar. Eu acreditei no livro. O livro é muito bom. E eu tenho também os 2 livros do padre Francisco Amaral. Já li os 2, são excelentes. E lançou um terceiro agora, eu estou louco para ler. Um dia eu faço até uma live sobre ele, porque eu achei o assunto muito interessante. O padre ainda não falou sobre ele hoje, e eu acho que ele devia falar, porque todos os livros do padre sobre Maria são muito importantes e ajudam muito a gente a defender a fé, né? A nossa fé católica, assim como o do Lucas ajuda a defender a nossa fé contra o comunismo e outras ideologias. Padre, não vai falar do seu livro? Eu queria até ver a capa, eu não vi ainda. Lançamento, editora Canção Nova, A Hora de Maria. Esse livro aqui, eu falo sobre as profecias de Nossa Senhora para o fim dos tempos. Então, aqui eu falo sobre os sinais da vinda de Jesus, o tempo da misericórdia, o tempo da justiça. Eu falo aqui sobre a aparição do anticristo. Eu falo aqui sobre o novo Pentecostes, que nós chamamos de iluminação das consciências ou aviso, conforme foi dito em Garabandal. A Hora de Maria você pode adquirir aqui embaixo pelo link. Também o meu livro anterior, chamado Segredos da Virgem Maria, em que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia, nas aparições marianas. Eu coloco aqui as aparições já reconhecidas por Roma. Coloco também Medjugorje, que já tem uma aprovação enquanto santuário. E coloco também aqui o caso de Simbres, no Brasil. Na época, poucos anos atrás, reconhecida pelo bispo local. Eu conheci pessoalmente a irmã Adélia, a vidente, e aqui eu coloco coisas que ela me confidenciou sobre o futuro do Brasil, hein? Segredos da Virgem Maria. E o meu primeiro livro, para aqueles que querem se consagrar, muitos têm uma dificuldade de ler, entender o Tratado da Verdadeira Devoção, começa por aqui, Sou todo teu, Maria. Vai ajudar você a se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Para você que já é consagrado, vai te ajudar a viver melhor ainda a consagração. E um livro que nós lançamos junto com Canção Nova Kids e a Sara Sabará é o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Nossa Senhora, em muitas aparições, aparece para quem? Para as crianças. Então, por que não levar as nossas crianças também para a Nossa Senhora? Crianças a partir de 7 anos. Quem tem filho, neto, sobrinho, você pode adquirir também o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Todos esses livros, A Hora de Maria, Segredos da Virgem Maria, Sou todo teu, Maria, que nós publicamos pela Canção Nova, você pode adquirir aqui embaixo no link na descrição. Tá bom? Vamos ministrar essa bênção de Deus sobre nós. Quem não segue o Lucas, segue ele, segue o Grupo Shua, segue a gente também no Instagram, viu?
Bom, uma maneira mais fácil também, quem sabe, de adquirir os livros, segue Padre Francisco Amaral no Instagram, tem o link na bio, lá você adquire todos os livros. Também no Instagram, Padre Francisco Amaral, uma vez por semana, eu abro caixinha de pergunta, que é a chance da gente corresponder, tá bom? Quem não segue aqui o canal ainda, o público do Gelásio, do Grupo Ixua, segue o canal Padre Francisco Amaral. Temos vídeos, lives, toda semana. Vamos, então, clamar sobre nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, quem não viu a live toda, tem muita gente perguntando coisa aí que foi respondida na live, tá? Padre Oliveira, Anguera, falamos tudo. Só voltar aí e escutar.